Senhor te chamou para pregar, para ministrar. Foi atrás, meu filho. Vai orar, vai buscar, vai ler, vai jejuar. Vai ficar de madrugada orando, vai ficar, dorme só na Bíblia, guarda nela, não leva não. Não é não, Renê? Vai estudar, vai buscar. Hoje a internet está aí, muitos vídeos, muitos mestres que estão dando aula ao vivo. Aí eu vou gravar, vai lá procurar. O Senhor te chamou para louvar, o Senhor te chamou para ministrar, para discipular, querido. Corre atrás, faz por onde. Existem coisas que o Senhor não vai fazer por você. Existem coisas que Ele fala: olha, tira a pedra, porque eu vou ressuscitar o morto, mas eu quero que você tire a pedra. Eu vou ressuscitar o Lázaro, mas tem que tirar a pedra, vai lá e remove ela para mim. Depois eu vou olhar Deus comigo. Não entendeu? Acho que o Senhor de Deus está falando com você aí, bem quietinho, bem mansinho. Está entendendo isso? O Senhor quer a sua intenção de coração. Não precisa estar pronto, não. Você não precisa estar pronto, você não precisa nascer pronto. Ninguém nasce pronto, não. Ninguém nasce 100%, ninguém é santarrão, ninguém já nasce santo, ninguém já nasce acertando, ninguém já nasce não. A gente é o processo da nossa vida que nós vamos enfrentando. O Senhor não vai pedir de comprar para você aquilo que você não pode oferecer. Se Ele está pedindo isso de você, querido, é porque Ele está confiante que você pode produzir isso. Até quando você vai se esquivar? Rabaricante, rabaixando. Até quando você vai dizendo não aquilo que Deus chamou para fazer? Até quando você vai se esconder atrás de folhas, atrás de justificativa, dizendo não, essa figueira vai estar fora do corpo, ela está fora da cidade, ela só vai sem compromisso nenhum. Aí Jesus fala para ela que tem problema. Ninguém está jogando isso. Aí nós vemos essa outra figueira aqui de Lucas 13. Ela também não produziu fruto. O caso dela também era muito sério. Há 3 anos que ia procurar fruto dela e ela não tinha nenhum fruto. Ela não estava no seu local comum, ela estava no meio do figueiral, ela estava no meio de videiras, ela estava no meio de várias vides ali. Todas as suas voltas ela produzindo, ela não estava produzindo. E com isso estava causando um medo no vinhadeiro, porque uma árvore que não produz, ela torna todo o solo ao seu redor infértil. E ele estava dizendo assim: olha, por que é que você vai deixar essa figueira aí? Se ela não está produzindo, ela está quase danificando o nosso solo. As outras vidas estão tudo bem, mas ela não está bem, ela vai prejudicar os outros que estão ao redor dela. Só que essa outra figueira aqui, ela não estava fora, ela estava dentro do corpo. Ela tinha um certo compromisso. Ela tinha algo para oferecer, ela tinha um compromisso. Ela estava fora, ela estava dentro. Ela também estava produzindo. Aí você pode estar me dizendo: mas Diana, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado a Deus, eu tenho feito tudo aquilo que Ele me pediu, eu tenho obedecido, eu tenho tentado acertar a santidade, eu tenho sido fiel, mas o meu fruto não chega. A hora da produção do meu fruto parece que não vai vir, parece que não vai chegar, parece que não vai dar certo. Diana, mas eu estou há muito tempo orando e buscando e lutando pelo chamado que Deus me deu, pelo chamado que Deus fez na minha vida, pelas minhas promessas, mas eu não estou vendo meu fruto produzindo. Todos ao redor de mim, quando eu entro numa rodinha de amigos, tem uma bênção para contar. Eu sou o único que não tenho nada para falar de bênção, porque não chega, não aparece, para nos anunciarem. Todos ao redor do milagre para
eu estou aqui, eu tenho meu compromisso, eu estou dentro do corpo, meu compromisso, mas não está dando, Tigrão. E agora? Aí fica a pena aqui nessa história.